Cara, a gente aprende na faculdade de jornalismo que a gente tem que tratar de questões que são de interesse público, então que impactam na nossa vida, no nosso cotidiano de alguma forma. E eu acredito que o futebol ele impacta na nossa vida de várias formas, e uma delas é ele mexer com a vida de milhares e até milhões de crianças, meninos e meninas, muito mais meninos, né, atualmente. Isso ser de interesse público, porque a gente tem um modelo de formação que faz com que eles viajem, né, pelo país inteiro, né, até para fora do país. Isso impacta na formação deles, isso impacta no futuro do país, porque são muitas pessoas envolvidas. E por isso que esse assunto me interessou, e vale destacar aqui o trabalho que inspirou, né, a gente começar a fazer essas pesquisas, o trabalho de reportagem do jornalista Lúcio de Castro, da agência Spotlight. Aí vale a pena aí o pessoal seguir, porque ele é um jornalista investigativo muito competente, e que fez uma reportagem específica aí sobre os direitos das crianças no futebol, né? E me apresentou aí um monte de mazelas que a gente vai discutir, né, ao longo da entrevista, e que foi o pontapé inicial para a gente começar as nossas pesquisas. E realmente o assunto ainda merece muita da nossa atenção. Você, ouvinte, gostando ou não de futebol, gostando ou não de esporte, é impactado pelo que acontece nas categorias de base. Entendi. Eu tocar um exemplo. Na semana passada, o Esporte Clube Santo André, um time que joga o campeonato da Paulista da Série A, ele foi condenado a pagar direitos trabalhistas, a direitos até alimentação para jogadores de base, né? Então é um tipo de situação que um time grande da Série A ele tá sujeito. Agora me diz uma coisa, esse desrespeito aí é muito comum nos tratos com os jovens, assim, eles que tentam entrar no esporte? Assim, a minha pesquisa, ela é um pouco, os meus estudos, elas são menos de campo, né, e mais relação à documentação. Então a gente pode inferir que sim, né, a gente pode supor que sim, pelo que eu estudo. Eu vou explicar. A gente tem o certificado de clube formador, que a gente vai falar mais pra frente, que é um documento que, de uma maneira ou de outra, ela consegue mostrar pra gente que clubes que estão tratando minimamente bem os jogadores das categorias de base. E a gente, ao longo de todo esse meu monitoramento, né, de 2012 para cá, a gente tem cerca de 30 ou 40 clubes com certificado de clube formador no país. Os outros, nem esses a gente consegue certificar tão bem, né, de que todos os direitos das crianças são realmente respeitados. Porque, por exemplo, o Flamengo tinha esse certificado e ainda tem quando houve o incêndio no Ninho do Urubu. Então, a gente não tem essa garantia de que, mesmo com o certificado de clube formador, todos os clubes eles vão oferecer a melhor estrutura, né, e outros direitos que não estão relacionados necessariamente a prédio, né, a parte física ali dos CTs e tudo mais. Mas a gente tem aí, como eu disse, cerca de 30 a 40 clubes com esse certificado no país, né, variando aí ao longo do tempo, às vezes por questão burocrática. E cerca de 700 clubes em atividade no país também, que varia de ano para ano. Mas é só pensar nessa proporção, de 30 a 40 clubes para 700. Né? Esse resto aí não tem o certificado do clube formador e usualmente dá uma escorregada aí em uma ou outra condição oferecida para esses jogadores.